Evangelho, sábado da 34ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez ou das preocupações da vida. E esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da 34ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, neste último dia do Tempo Comum, a Santa Liturgia nos entrega a conclusão do 21º capítulo do Evangelho de São Lucas. Mas, Padre, tem ainda o versículo 37 e o versículo 38. Sim, esses são os dois versículos que vão introduzir o início da sexta parte do Evangelho de São Lucas, que é a narrativa da paixão. Diz assim o texto: Durante o dia, ele ensinava no templo. E, de fato, como estamos vendo, toda a sequência do 21º capítulo é o ensinamento do Senhor, ou parte do ensinamento que o Senhor realizou no templo. Durante o dia, ele ensinava no templo, mas passava as noites ao relento, no monte chamado das Oliveiras, que está praticamente junto aos muros da cidade de Jerusalém. Quem teve a oportunidade, ou quem tem a possibilidade de procurar no mapa, quem teve a oportunidade de conhecer, ou quem tem a possibilidade de procurar no mapa, vai ver que o Monte das Oliveiras, um lugar muito querido por Jesus, era praticamente de frente para os muros da cidade onde ficava o Templo de Jerusalém. O templo ficava próximo dos muros. E Jesus se retirava ali, ao relento. O que significa dizer que o Senhor passou os seus, digamos assim, os seus últimos dias, ou melhor, as suas últimas noites, vivendo e dormindo como um mendicante, ao relento. Aliás, se pensamos bem, Jesus com toda a sua comitiva, ou seja, acompanhado pelos 12, e mais todos aqueles que vinham seguindo o Senhor, da Galiléia até Jerusalém, bom, era difícil alguém acomodar Jesus em casa, né? E vocês não imaginam Jesus sendo recebido numa casa e deixando os discípulos do lado de fora, dizendo: pessoal, amanhã de manhã a gente se vê, hein? Às 8. Então, por favor, todo mundo vamos levantar cedo, se preparar, às 8 a gente sai. Jamais, né? O Senhor em nenhum momento agiu de maneira distinta. Poderíamos dizer que a sorte que se abatia sobre os discípulos era a mesma que se abatia sobre o Mestre. Se tínhamos para comer, comíamos. Se não tínhamos, não comíamos. Se fosse preciso dormir ao relento, dormiríamos todos. Caso alguém tivesse enfermo, talvez procurasse dar ainda mais atenção para aquele enfermo, ou seja, vivendo a caridade de maneira autêntica. Me permitam esse parêntese, é apenas pela observação que faz Lucas ao colocar o elemento relento, né? Passava as noites ao relento. E parece se tratar só de... É que normalmente a gente não olha esses dados, que são dados concretos da vivência, né? Cotidiana. Se tomamos em consideração, Jesus viveu como um mendicante durante todo esse tempo. Não tinha uma casa para chamar de sua, não tinha um leito onde dormir, não tinha como providenciar o próprio alimento, não cozinhava para sua própria nutrição, não tinha tempo para comprar ou mesmo para realizar um trabalho que lhe assegurasse o sustentamento cotidiano, pelo menos a alimentação. O que significa dizer que ele vivia da caridade. Vivia daquilo
que lhe era oferecido. Se olhamos a multiplicação dos pães, como o padre já teve uma oportunidade de comentar, é tudo o que tínhamos, disse André, foi aquilo que encontraram com o menino. O que significa dizer que sem o milagre não iam ter o que comer também aquela noite. Imagina se 5 pães e 2 peixes dariam para alimentar sequer 12 homens, quanto mais todos aqueles dali que estavam em volta. E quantas pessoas enfermas e quantas pessoas idosas estavam ali. E imagina se os discípulos se permiteriam de comer sozinho, sem fazer do que é seu por primeiro, uma oferta para os mais necessitados. Imagina. Então a vida ao lado de Jesus era uma vida sacrificada. Era uma vida que se concretizava sob a ação da providência, na pobreza, na autêntica indigência. Porque se um não tem um lugar para chamar de sua residência, se não tem a sua história, aqueles que podem responder como seus familiares imediatos, porque ele é um itinerante. É verdade que a Virgem Maria sempre seguiu o Senhor, é verdade que seus primos, dentre os discípulos, tinham seus primos e muitos outros da família do Senhor acompanhavam e caminhavam junto com ele. Então aqui não tem uma própria indigência, mas um itinerante que passa de cidade em cidade, que é sempre forasteiro, porque está sempre indo de um lado para o outro. Ele leva consigo essa qualidade, ainda que objetivamente não seja. Mas estamos falando de Jesus e de todos aqueles que estavam seguindo o Senhor. Entre os discípulos tinham irmãos, é verdade, o sabemos. Mas será que todos tinham familiares próximos deles? E daqueles que seguiam Jesus? Será que todos tinham um familiar consigo? Muito provavelmente não. O que significa dizer, meus irmãos, que ser discípulo de Jesus é estar completamente entregue à assistência da providência de Deus. É depender, sim, da ajuda do próximo. É fazer-se muitas vezes necessitado por causa da urgência no zelo pelas coisas de Deus. É entre escolher estabelecer um tempo para os próprios afazeres e estabelecer um tempo para os afazeres daquilo que me pede o meu Senhor, Jesus não tem dúvidas, nem o seu discípulo deve ter. Mas vai faltar tempo para dormir, vai faltar tempo para se alimentar, vai faltar tempo para prover as outras coisas. Se ocupe daquilo que o Senhor lhe pede. Mas isso significa participar de uma sorte mais limitada, Padre. Significa que em alguns momentos eu vou realmente passar por uma necessidade. É verdade, passará por várias. Sobretudo, a necessidade de deixar-se socorrer por seus irmãos. Deixar-se ser alcançado pela caridade do próximo. Deixar-se ser cuidado por Deus sobre aquelas realidades que você percebe que teria competência, modo e meios de cuidar de si, mas escolheu cuidar daquilo que Deus te pediu de imediato e dessa forma fez-se humildemente necessitado da caridade e do socorro do teu irmão. Não significa que você não teria competência e recursos para fazê-lo, mas por escolher aquilo que o Senhor te pediu como prioridade, tornou-se um necessitado. E o Senhor providenciou por ti os meios da caridade do teu irmão para vir te socorrer em suas necessidades. Fiz-me necessitado pela urgência do Evangelho. Como é bom, meus irmãos,
perceber que Deus nos assiste e não nos abandona jamais. Às vezes, procuramos arranjar inúmeras razões, plausíveis ou menos, para dizermos o porquê não tomamos uma imediata decisão em colocar em prática aquilo que o Senhor nos pediu, ou para justificarmos as nossas inúmeras ponderações antes de dar início, de nos lançarmos ao cumprimento de algo que o Senhor já deixou claro, como sendo a sua expectativa, ou o seu pedido para nós. E o Evangelho de hoje, pensar nessa realidade concreta da vida de Jesus, nos ajuda a sermos mais entregues, a termos uma prontidão maior. Se fôssemos perguntar a São Vicente Pallotti sobre esse tema da urgência da oração, ou a São João Maria Vianney, peguemos, pronto, São João Maria Vianney, tenho certeza que ambos não teriam dúvidas de nos responder de imediato. Nada é mais importante e prioritário que cumprir aquilo que o Senhor nos pede. Às vezes admiramos a penitência e a mortificação na forma de se alimentar de São João Maria Vianney. Ou então nos admiramos com a grande entrega à oração e ao serviço de São Vicente Pallotti e falamos, caramba, mas como esses homens foram pouco cuidadosos no que diz respeito ao zelo pela própria saúde? Não, eles entregaram tudo o que tinham para poder servir a Deus. E a saúde deve ter um lugar de importância na nossa vida também. Mas se a urgência pelo serviço do Senhor se faz clamorosa, eles não tiveram escrúpulo em deixar a saúde para o segundo momento. Como assim, Padre? Imagina se o Senhor tivesse pensado na saúde do corpo dele na hora em que foi levado diante de Pôncio Pilatos, sabendo que seria levado ao flagelo. No diálogo que ouvimos há poucos dias atrás a respeito de Pôncio e Pilatos e o Senhor, no dia de Cristo Rei. Estão recordados? Vocês acreditam que o Senhor, obviamente, o Senhor sabia de tudo, né? E também sabia que do diálogo com Pilatos, ao renunciar à verdade, à busca pela verdade, Pilatos o entregaria, buscando a sua verdade, que era não perder o prestígio diante dos poderosos do seu tempo, não teria o mínimo escrúpulo de entregar um inocente à flagelação. Bom, que bom que Jesus não colocou em primeiro lugar o cuidado pela sua saúde. Poderia, mas não o fez. Naquele momento, ele escolheu o que o Pai lhe propunha. Que bom que os nossos irmãos mártires não fizeram a mesma escolha. Quando lhes foi dada a possibilidade de livrar-se das chamas ou da espada ou das torturas mais atrozes possíveis, eles não escolheram dar prioridade à própria saúde, mas escolheram testemunhar a fé no nome do Senhor. E nisso entregaram suas vidas por amor a Cristo e disseram, junto com tantos outros, ao seu modo, não com as mesmas palavras, viva Cristo Rei. E assim entraram no reino dos céus, glorificando o nome do Senhor e deixaram os seus corpos também aqui, entregues, como oferta, como oblação agradável a Deus. E podemos dizer
que honraram com grande dignidade o cuidado daquilo que Deus lhes concedeu, que foi o dom de terem um corpo, e cuidaram dele até o fim. E quando chegou o tempo, entregou. Mas em nenhum momento o cuidado desse dom foi maior do que o amor pelo Senhor que lhe concedeu tal dom. Então, essa é uma realidade que às vezes a gente fica com muitos tatos e dedos para falar, como se estivesse falando quase uma impropriedade. Meu irmão, minha irmã, tenha um bom cuidado pela sua saúde e dê atenção a isso, mas não faça dela a prioridade por excelência da sua vida. É o teu Senhor a prioridade da sua vida. E se em alguns momentos o teu Senhor te chamar a oferecer a Ele um tempo a mais de oração que lhe tira um pouco do sono que repousa o teu corpo, bendito seja Deus, ofereça. Se o Senhor vem ao teu encontro e te chama ao exercício da oração e da ascese como modo de reparação pelo bem de teus irmãos, bendito seja Deus, ofereça. Aquele que te priva do alimento não pode dar-te o alimento necessário para fazer o teu corpo ficar vigoroso. Aquele que agora concede que seja macerado num tempo difícil da sua saúde, em um piscar de olhos não é capaz de restituir tudo aquilo que foi tirado. Por que não confia no teu Senhor e não abraça cada circunstância que Ele te apresenta? Faz prioridade pelo que é prioritário aos olhos do Senhor e não retenha para si o direito de decidir onde está a prioridade que merece a sua atenção. Queira Deus e tenha Ele como a sua prioridade e a sua vontade a prioridade da sua vida. E segue adiante. Em alguns momentos vai ser preciso dormir no relento? Vamos então. Em alguns outros momentos teremos que deixar muitas coisas? Deixemos então. Mas que a nossa alegria seja cumprir a vontade do Senhor. Em muitos momentos seremos socorridos e assistidos por nossos irmãos. Bendito seja Deus. Mas não deixemos para depois aquilo que o Senhor nos pede hoje. Esse é o ensinamento tão importante que o Senhor deixa para nós. E bom, 3 coisas Jesus nos fala que podem, nos adverte hoje para que nós tenhamos cuidado, porque podem ser fontes de dispersão na nossa vida. A devassidão, que em algumas traduções aparece como a gula, que é a satisfação do próprio corpo, a satisfação do próprio prazer. A embriaguez, que pode também ser interpretada como a busca por querer estar sempre fora daquela realidade de agora, né? Ou seja, viver uma celebração, viver uma felicidade que me retira das dores do momento presente. A bebida leva à euforia, uma euforia que por um instante parece ser eterna e te desliga dos problemas. Então, às vezes buscamos a satisfação de tudo aquilo que é próprio da nossa sensibilidade humana, que é a satisfação que pode ser pela devassidão da conduta, pode ser pela gula, segundo a tradição, segundo a tradução do texto bíblico, a embriaguez, que é a busca daquela felicidade, daquela satisfação que se desliga do tempo presente, se desliga dos problemas e dos sofrimentos de agora, de certa forma é o desejo do homem de dar um salto de onde está para a plena felicidade. Isso é uma ilusão, né? Não é à toa que a bebida ela cria também essa ilusão de felicidade. Parece por um instante, como o padre já falou, que todos os problemas acabam até que venha a ressaca, ou até que chegue no nível alcoólico que a gente cai nos próprios problemas, senta e chora, né? E conta as famosas histórias e tal, daqueles que choram longamente depois que bebem, enfim. De qualquer forma,
a busca do homem por querer ou dar-se satisfação sobre esse tempo em absoluto ou saltar os problemas desse tempo para um momento de satisfação que possa ser alcançado de maneira rápida e não venha a ser perturbado, mas nós sabemos que é ilusório. E a terceira são as preocupações da vida. Muitas vezes as preocupações da vida nos roubam de Deus. Nos tornamos tão agitados com as necessidades de cada dia, com os problemas dessa vida, que falta tempo para pensarmos em Deus, nos ocuparmos de Deus e, por fim, discernirmos segundo a vontade de Deus, que é o mais importante para o bem da nossa vida, para que possamos realmente conquistar a felicidade, para que possamos realmente encontrar o prazer que nos leva à experiência de paz e serenidade interior. É preciso pensarmos as coisas de Deus. É preciso ocuparmos-nos com as coisas de Deus. Mas muitas vezes as preocupações dessa vida nos roubam. As preocupações dessa vida são diversas, mas a primeira dela, por excelência, é a preocupação, que nós já tratamos nesses dias, a preocupação por não morrer. Ou seja, a preocupação por poder continuar vivendo e ocupando-se das coisas desse tempo. Quando pensamos no itinerário da nossa vida e olhamos para o fato de que estamos chamados para a eternidade e que nesse mundo somos peregrinos, podemos dizer que boa parte dos nossos problemas já descem pela metade. Por quê, Padre? As contas a gente vai ter que continuar a pagar, os problemas de família a gente vai ter que continuar a resolver. As questões imediatas da vida não desaparecem pensando nisso. É verdade, elas não desaparecem. Elas esperam por você e você vai ter que enfrentá-las. Mas como é bom enfrentá-las quando a gente tem uma esperança que vai para além delas. Porque acordar e dormir para pagar conta e resolver problema, por favor. Quando a gente encontra uma esperança que nos encoraja a enfrentar a vida, uma esperança que nos fala de uma realidade que vai para além desses problemas e que de fato completa o nosso coração, a luta se torna mais cheia de coragem e é possível vir fora atos de heroísmo. A gente consegue também suportar com um nível de resiliência mais elevado as dores dessa vida. Mas o que é importante é que a gente consegue dar as razões do nosso viver com mais clareza, do porquê vivemos. E qual a nossa alegria quando nós a conquistamos. Por isso, como falávamos esses últimos dias, falarmos das coisas de Deus, pensarmos nas coisas do céu, tem um significado e uma importância enorme na nossa vida. E vem de encontro ao ensinamento que o Senhor nos faz hoje. Veja, o Senhor nos diz, versículo 36, ficai acordados, portanto, orando em todo momento, para terdes a força de escapar de tudo o que deve acontecer e ficar de pé, ou seja, versículo 19, e perseverar, ficar de pé diante do Filho do Homem. Tem um texto que eu gostaria de dividir com vocês agora, bem rapidinho, das homilias atribuídas a São Macário, bispo, onde ele usa algumas imagens muito bonitas para falar sobre a nossa vida se Cristo não está presente, se não pensamos nas coisas do Senhor, né? Que está diretamente ligado ao que falamos hoje, e escolher Cristo, e escolher como prioridade no meu agir e no meu viver aquilo que Deus me propõe, e não estabelecer as minhas prioridades, mas entendendo que outras coisas são importantes para mim e merecem o meu cuidado, ainda assim não deixo de escolher aquilo que Deus me coloca como prioritário e como mais importante. E todas essas outras necessidades, confio no Senhor e deixo que o Senhor
cuide de mim em cada uma delas. E nisso vou precisar exercitar o acolhimento, a obediência, a humildade, o desprendimento. Vou precisar exercitar a minha espera, a minha paciência, o meu acolhimento sobre a oferta da providência de Deus. Vou exercitar a pobreza, vou passar talvez uma experiência de uma maior indigência, ainda que de momento, e dessa forma vou conhecer o cuidado de Deus por mim, sem perder a prioridade por Deus em minha vida. São Macário usa essas imagens tão bonitas para falar dessa experiência. Se uma casa não for habitada pelo dono, ficará sepultada na escuridão. Desonra, desprezo, repleta de toda espécie de imundície. Também a alma sem a presença de Deus, que nela jubilava com seus anjos, cobre-se com as trevas do pecado, de sentimentos vergonhosos e de completa infâmia. Ai da estrada por onde ninguém passa, nem se ouve voz de homem. Será morada de animais selvagens. Ai da alma, se nela não passeia Deus, afugentando com sua voz as feras espirituais da maldade. Ai da casa não habitada por seu dono. Ai da terra sem o lavrador que a cultiva. Ai do navio, se lhe falta o piloto, sacudido pelas ondas e tempestades do mar. Ai da alma que não tiver em si o verdadeiro piloto, que é Cristo. Porque lançada na escuridão do mar impetuoso e sacudida pelas ondas das paixões, jogada pelos maus espíritos de um lado para o outro como em uma tempestade de inverno, encontrará, afinal, a morte nas profundezas. Ai da alma se lhe falta Cristo, cultivando-a com diligência, para que possa germinar nela os bons frutos do Espírito. O agricultor, indo lavrar a terra, deve pegar os instrumentos e vestir a roupa apropriada para o seu trabalho. Assim também Cristo, o Rei Celeste, verdadeiro agricultor, ao vir a humanidade, deserta pelo vício, assumiu um corpo e carregou como instrumento a cruz. Lavrou a alma desamparada, arrancou-lhe os espinhos e abrolhos, extirpou a cisânia do pecado e lançou ao fogo toda a erva de suas culpas e fez com que nela pudessem então germinar maravilhosos frutos do Espírito Santo. Que o bom Senhor, que cuida de nós, encontre em nossa alma sempre a disposição de um coração pronto para escolher com Ele o que lhe é agradável e disposto a entregar tudo e a tudo confiar com a justa maturidade, tudo confiar nas mãos do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão da Santa Mãe de Deus e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.